descentralizado e neutro. Este artigo foi escrito por Hans Hermann Hoppe, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Os Estados, independentemente de sua constituição, não são organizações econômicas. Em contraste com essas organizações, os Estados não se financiam vendendo produtos e serviços a clientes que pagam voluntariamente, mas por taxas compulsórias, impostos cobrados através de ameaça e uso de violência, e através do papel moeda que eles literalmente criam do nada. Significativamente, os economistas têm, portanto, se referido aos governos, ou seja, os detentores do poder estatal, como bandidos estacionários. Os governos e todos em sua folha de pagamento vivem do saque roubado de outras pessoas. Eles levam uma existência parasitária às custas de uma população subjugada e hospedeira. Uma série de outras percepções emergem disso. Naturalmente, bandidos estacionários preferem saques maiores aos menores. Isso significa que estados sempre tentarão aumentar sua receita tributária e aumentar ainda mais seus gastos, aumentando o número de papel moeda. Quanto maior o saque, mais benefícios eles podem trazer para si mesmos, seus funcionários e seus apoiadores. Mas há limites naturais para essa atividade. Por um lado, os bandidos devem tomar cuidado para não sobrecarregar seu hospedeiro, cujo trabalho e atuação possibilitam sua existência parasitária, tanto que este deixe de funcionar. Por outro lado, eles têm que temer que seus hospedeiros, especialmente os mais produtivos entre eles, migrem de seu domínio e morem em outro lugar. Neste contexto, uma série de tendências e processos históricos tornam-se compreensíveis. Em primeiro lugar, entende-se porque há uma tendência à expansão territorial e à centralização política. Com isso, os estados conseguem trazer cada vez mais hospedeiros sob seu controle e dificultar a emigração para territórios estrangeiros. Espera-se que isso resulte em uma quantidade maior de saque, e fica claro porque o ponto final deste processo, o estabelecimento de um Estado mundial, não seria de forma alguma uma bênção para toda a humanidade, como muitas vezes se afirma. Porque não se pode emigrar de um Estado mundial e, a esse respeito, não há possibilidade de escapar das incursões estatais através da imigração. É, portanto, de se esperar que, com o estabelecimento de um Estado mundial, o alcance e extensão da exploração estatal, indicado, entre outras coisas, pelo nível de receitas e despesas do Estado, inflação monetária, o número e alcance dos chamados bens públicos e pessoas empregadas no serviço público, continuará a aumentar, além de qualquer nível já visto. E isso certamente não é uma bênção para a população hospedeira, que tem que gerar essa superestrutura estatal. Em segundo lugar, uma razão central da ascensão do Ocidente até se tornar a principal região econômica, científica e cultural do mundo torna-se compreensível. Em contraste com a China, em particular, a Europa foi caracterizada por um alto grau de descentralização política, com centenas ou mesmo milhares de domínios independentes desde o início da Idade Média até o passado recente. Alguns historiadores descreveram esse estado de coisas como, aspas, anarquia política ordenada, fecha aspas. E agora é comum entre os historiadores econômicos ver nesse estado quase anárquico uma razão fundamental para o chamado milagre europeu. Porque um ambiente com uma variedade de domínios independentes e de pequena escala nas imediações uns dos outros, é comparativamente fácil votar com os pés e escapar dos roubos dos governantes estatais pela imigração. Para evitar esse perigo e manter os produtores locais sob controle, esses senhores estão constantemente sob pressão para modelar sua exploração. E essa moderação, por sua vez, promove o empreendedorismo econômico, a curiosidade científica e a criatividade cultural. Finalmente, à luz das considerações anteriores, é possível uma classificação e avaliação histórica bem fundamentada da União Europeia. A União Europeia é um excelente exemplo da já mencionada tendência de expansão territorial e centralização política, com as consequências resultantes: um aumento das medidas estatais exploradoras e um crescimento correspondente na superestrutura estatal parasitária. Palavra-chave: Bruxelas. Mais concretamente, a União Europeia e o Banco Central Europeu são o primeiro passo para o estabelecimento de um superestado europeu, que deve eventualmente se fundir em um governo mundial dominado pelos Estados Unidos e seu Banco Central, o Fed. Contrariamente aos eufônicos pronunciamentos políticos, a União Europeia e o Banco Central Europeu nunca falaram sobre livre comércio internacional e concorrência. Você não precisa de milhares e milhares de páginas para isso, cheia de ordenanças e regulamentos. Pelo contrário,
A União Europeia tratou-se sempre e sobretudo de uma harmonização vertical das disposições fiscais, legais e regulamentares de todos os Estados-membros, a fim de reduzir ou eliminar toda a concorrência econômica local desta forma. Porque se as alíquotas de impostos e as regulamentações estatais são as mesmas em todos os lugares ou estão cada vez mais alinhadas, então há cada vez menos razões econômicas para as pessoas produtivas, os, aspas, proletários, transferirem suas atividades para outro local. E os bandidos estacionários podem, portanto, continuar em sua atividade de saque e distribuição ainda mais imperturbáveis. Além disso, a União Europeia, como cartel de vários governos, só se mantém unida enquanto os bandidos mais ricos, que podem recorrer a uma população hospedeira mais produtiva, sobretudo os governos alemães, estiverem dispostos e capazes de apoiar suas contrapartes mais carentes do Sul e do Leste, como hospedeiros menos produtivos em escala grande e permanente escala, à custa dos produtores locais. Em conclusão, a União Europeia e o Banco Central Europeu são monstruosidades morais e econômicas. Você não pode penalizar consistentemente a produtividade e o sucesso econômico enquanto recompensa o parasitismo, o desperdício e o fracasso econômico sem causar o desastre. A União Europeia vai passar de uma crise econômica para outra e, eventualmente, desmoronar. Diante disso, parece urgente ter uma ideia clara de possíveis alternativas ao atual curso de crescente centralização política. E a memória do mencionado milagre europeu deve ser decisiva. A descentralização radical é necessária para que a Europa prospere. Em vez da União Europeia e do Banco Central Europeu, o que é necessário é uma Europa composta por milhares de Liechtenstein e cantões suíços, ligados pelo livre comércio e um padrão ouro internacional, e competindo para manter e atrair pessoas produtivas com condições locais atraentes. No entanto, para tornar essa situação não apenas concebível, mas viável, é necessário que os estados e os políticos não sejam mais vistos como o que afirmam ser, mas como o que realmente são: bandidos estacionários, gangsters e vigaristas. Até recentemente, essa percepção era impensável para a esmagadora maioria da população, mas o regime Corona nos últimos 2 anos, com suas proibições arbitrárias e absurdas de sair, de contato, de reunião e seus regulamentos de teste, certificado e vacinação em constante mudança, incluindo vacinas compulsórias, fizeram com que muitos políticos fossem corretamente vistos como criminosos, violentos, armados e sem escrúpulos. PS. Os atuais eventos militares na Ucrânia exigem uma revisão ou correção das análises acima? Pelo contrário. Em primeiro lugar, não são os russos, os ucranianos, os alemães ou os americanos que causaram as guerras, mas os bandos de bandidos que governam a Rússia, a Ucrânia, a Alemanha ou a América e que podem repassar os custos de uma guerra à população civil em questão. Então, pequenos estados ou gangues de bandidos apenas travam pequenas guerras contra pequenos oponentes. Os grandes estados, por outro lado, que surgiram de pequenas guerras anteriores bem-sucedidas, são geralmente mais belicosos e travam não apenas pequenas, mas também guerras maiores contra grandes oponentes. E o maior e mais poderoso de todos os Estados Unidos e seus estados vassalos reunidos na OTAN, é o mais interessado em guerra e expansão. Isso, por si só, é uma razão para termos pequenos estados e descentralização. Finalmente, quando um estado menor se depara com um ímpeto expansionista e a ameaça de um maior, ele basicamente tem 2 opções: pode se submeter ou tentar manter sua independência. E para atingir esse objetivo, e assim evitar a guerra ou minimizar o risco de guerra, há apenas uma receita promissora para ele: neutralidade. Não se interfere nos assuntos internos da grande potência e não a ameaça ou provoca. Mesmo uma grande potência não pode simplesmente invadir outro país. Para isso, sempre exige uma justificativa para a sua própria população, que tem que arcar com o ônus de uma guerra. O quanto menor um Estado, mais difícil é retratar seu comportamento como uma ameaça ou provocação. Quem se sente ameaçado pelo Liechtenstein? E esse imperativo de neutralidade se aplica ainda mais quando, como no caso da Ucrânia, você se depara com 2 grandes potências com reivindicações rivais ao mesmo tempo, e tomar partido de um lado significa uma ameaça adicional para o outro. A guerra atual é o resultado de múltiplas violações dessa regra pelo governo da Ucrânia.
Se o governo que chegou ao poder em um golpe orquestrado pelos Estados Unidos em 2014 tivesse se abstido expressamente de ingressar na OTAN e na União Europeia, como a Suíça fez, e se tivessem permitido que as duas províncias de língua russa separatistas do leste do país pudessem se separar deles ao invés de terem sido intimidadas e aterrorizadas, e fosse reduzida a ameaça potencial para a Rússia, a catástrofe atual quase certamente não teria ocorrido. Sob pressão constante dos Estados Unidos, combinada com sua própria audácia, a camarilha governante ucraniana não fez nada disso e continuou a exigir a adesão à OTAN. Isso teria estendido a presença militar dos Estados Unidos até as fronteiras da Grande Rússia, que havia sido declarada um Estado inimigo. Portanto, ninguém poderia divulgar que o comportamento do governo ucraniano seria percebido pelo lado russo como uma tremenda provocação e uma séria ameaça. Não poderíamos saber exatamente qual seria o resultado real dessa provocação, que agora ocorre, mas poderíamos facilmente saber que o próprio comportamento ucraniano também tornaria mais provável uma reação russa, como a que realmente ocorreu. A guerra na Ucrânia, como tantas vezes na história, não tem apenas um pai, Putin, mas vários. A histeria e a agitação anti-Rússia completamente unilaterais que atualmente se espalham no Ocidente são, portanto, não apenas factualmente incorretas, mas visam principalmente distrair seu próprio papel no drama atual. E pretende nos fazer esquecer que os Estados Unidos e seus vassalos da OTAN foram responsáveis por muito mais baixas e danos de guerra nos últimos 30 anos do que a Rússia desde o colapso da União Soviética e atualmente na Ucrânia. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.